Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. E nesse momento estou feliz porque estamos aqui mais um dia para nossa palavra que vem do Senhor. Amém? E dizer que hoje nós temos um tema e o nosso tema é possível fazer diferente. Nesses 3 dias vieram 3 palavras a respeito para casais. O primeiro foi o amor adormecido. Como nós podemos não estar dormindo no amor, não deixar que o nosso amor adormeça, fique parado, que nós possamos acordar no amor e olhar mais atentamente para a pessoa que amamos, sem deixar que se esfrie a relação e entendendo aí, nós tentarmos, sei que a doença, as coisas que vêm no nosso dia a dia, circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia faz com que nós acabemos nos distanciando um pouco do nosso cônjuge, da nossa vida conjugal, daquilo que nós colocamos ali diante de Deus, que faríamos com tanto fervor. Mas que nós possamos aprender, que nós possamos estar sempre acordados no amor, mesmo que seja difícil. E no tema de ontem foi amor que cuida. E nesse amor que cuida, nós podemos entender que quando nós cuidamos do nosso cônjuge, quando nós fazemos coisas que agradam ao nosso cônjuge, nós estamos cuidando dele, nós estamos amando o nosso cônjuge e amando a nós mesmos também, né? Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós agradamos a Deus e agradamos a pessoa que amamos, também automaticamente ficamos felizes. E foi dito uma coisa ontem sobre Penina. Eu falei que a Penina disse que Deus não tinha dado esse filho a ela, que ela tinha dado esse filho, mas que Deus não permitia que ela tinha esse filho e tal. Muito importante, o que, assim, para mim, é dizer aqui exatamente a palavra de Deus, não fugir do contexto da palavra de Deus. E ontem eu percebi que eu acabei falando uma coisa que não estava escrito na Bíblia. E assim, vou ler para vocês novamente aqui o texto para que seja exatamente como o texto, tá bom? Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou. Filho de duas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava.
isso, ela estava provocando, eu não sei exatamente as palavras que ela usava para provocar Ana, que Penina usava para provocar Ana. Muito importante isso. Então, eu acabei dizendo que Deus disse que ela não podia ter filho, essas coisas, nós temos que tomar cuidado com isso. E eu acabei dizendo que ela provocava. Agora, o que ela dizia, o que ela falava para Ana, não está escrito aqui, tá bom? Isso é muito importante. E dizer também que essas porções que Eucana dava para Ana ali é como se fosse uma herança, como se ela tivesse dado um herdeiro para ele e o que era para o filho dele herdar, ele estava dando a Ana. Que não, mesmo ela não tendo dado esse filho, ele estava dando a ela. Porque a Penina, ele dava essa porção para a Penina e dava para os filhos de Penina. E Eucana dava essa porção a Ana e dava a porção como se ela tivesse dado um filho a ele. Tamanho era o amor de Eucana. Entendendo também de que Eucana vem de uma linhagem, ele era levita, apesar dele estar em Efraim, ele morar lá em Ramá, né, como diz aqui, apesar dele morar lá, ele não era de lá, ele era um levita. Então nós temos que entender que muitos hoje é do Ceará e vem morar em São Paulo. Essa questão assim que eu queria deixar bem colocada aí, tá bom? Então tamanho era o amor de Eucana por Ana que ele dava, mesmo ela não tendo dado filho a ele, ele dava como se ela tivesse dado. Ele dava a ela e ao filho que eles não tiveram junto. Muito importante entender isso. Também muito importante entender de que Eucana, ele, naquela época, era normal para eles um homem ter mais de uma esposa. Então, Eucana não estava traindo a sua esposa. Ele não estava faltando com respeito, porque naquela época era normal isso. Então, eu quis trazer para os dias de hoje, como se fosse hoje. Que muitos homens hoje procuram outra mulher, outra pessoa, ou até mesmo as mulheres procuram outra mulher para satisfazer aí os seus desejos e tudo mais. Então, entendendo que o amor de Eucana foi tão grande e ele conseguiu amar Ana, cuidar de Ana e honrar a Ana. Então, muito linda essa história de amor de Eucana com Ana. E entendendo que ele, no contexto aí dele, com tudo que ele falou ali, que ele levava a família dele. Ele levava a família dele até o lugar para fazer o sacrifício, né? Até a casa do Senhor. E ele levava a família até lá. Então, entendendo de que Eucana, ele cuidava não somente fisicamente de Ana, mas espiritualmente das suas duas esposas, da sua família. Ele era o sacerdote de sua casa. Ele levava a sua família para buscar a Deus, para orar a Deus. Ele tinha esse princípio, né? E quantos de nós hoje não temos esse princípio? Os sacerdotes de nossa casa hoje muitas vezes não se importa, né, de nos levar para a igreja, de buscar as coisas do Senhor. E Eucana se preocupava com isso. E o desejo de Ana ir um pouco maior, mais intenso, para que ela lhe desse um herdeiro. Porque ela via ali o tamanho do amor que Eucana tinha por ela. Ela queria dar esse herdeiro e ela também queria ser mãe. Tá bom? Então, só para que nós possamos entender exatamente a palavra de Deus certinho. Hoje, nosso estudo, nós vamos estar falando sobre é possível fazer diferente. Encerrando aí essa semana com temas para casais, com uma pequena palavra para você, para a sua vida, para o seu casamento.
E enquanto você abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, eu vou estar orando pela sua vida. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, eu gostaria aqui, Senhor Deus, de glorificar o Senhor como Senhor e Salvador, de agradecer porque o Senhor é maravilhoso na minha vida e na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Gostaria, Senhor, de pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor, e colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor Deus, de cada um que vai receber dessa palavra, Pai. Que sejam abençoados, que sejam abençoadas pelo Senhor, Pai. Ó Senhor Deus, que nada venha de mim, conforme Teu querer, pelo Teu Santo Espírito. É assim que eu oro e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus esteja abençoando. Olha, vamos estar lá lendo o capítulo 13, no versículo 4 de Hebreus. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Seja bem-vindo. E os que cometem adultério. Olha, muito importante essa palavra. O que Deus está querendo nos trazer aqui? Em outras versões está escrito assim, que nós devemos honrar ao matrimônio, ao casamento, que nós não devemos conservar a pureza dentro do nosso casamento e que nós devemos sempre pensar na fidelidade do nosso casamento, não sendo adúlteros, não tendo adultério no nosso casamento, porque ele fala aqui sobre isso também. Então, nós devemos entender de que no casamento, cumprindo com aquilo que nós prometemos um para o outro. E o que nós prometemos lá quando nós decidimos nos casar com a pessoa que nós amamos? Prometemos amar, respeitar. O amor, ele já vem tudo isso, mas nós prometemos, olha, eu prometo te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Porque nós entendemos que durante o casamento, durante uma vida a dois, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem fugir do nosso pensamento, do nosso controle. Então, nós temos que entender o que verdadeiramente Deus está querendo para o nosso casamento. Deus quer o melhor para o nosso casamento. Deus quer que nós façamos sempre a vontade dele e não as nossas vontades. Então, quando nós lá, diante de todos os nossos familiares, diante do nosso cônjuge, diante do nosso pastor, representante legal, legítimo de Deus ali, nós devemos entender que nós prometemos e quando nós prometemos honrar o nosso cônjuge, o nosso casamento, nós devemos cumprir com o que nós prometemos. Isso é uma forma de você estar honrando. Nós também devemos manter a pureza do nosso relacionamento, sem acrescentar coisas que não convêm com a palavra de Deus. Então, nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus, estando próximos de pessoas de Deus, para que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus para o nosso casamento. Existem coisas no nosso casamento, no nosso mundo que nós vivemos, que pessoas utilizam para acrescentar no seu relacionamento com o seu cônjuge. Na hora de você ter uma relação sexual com seu cônjuge, e muitos casais estão acrescentando coisas
coisas que não convém, que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Nós devemos também manter-se fiel ao nosso cônjuge, ao qual prometemos amar. Não deixando que nossos desejos carnais venham a tomar, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Então, quando nós traímos o nosso cônjuge, quando nós olhamos para outra pessoa com desejos que não são direcionados para a pessoa a qual nós escolhemos para viver, quando nós paqueramos outras pessoas, quando nós olhamos para outras pessoas que não seja para o nosso cônjuge com outros pensamentos, só de olhar já estamos traindo, já estamos fazendo algo que não é verdadeiramente a vontade de Deus aí. Então nós devemos manter-se fiéis aos nossos maridos, às nossas esposas, sempre olhando para eles com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo respeito. Então, quando eu não traio, quando eu não olho para outra pessoa com aquele olhar de desejo, né? Eu estou respeitando o meu cônjuge. Quando eu não procuro outras pessoas e procuro a minha esposa ou meu esposo para ter um relacionamento ali amoroso, eu estou respeitando o meu cônjuge, eu estou cumprindo com os meus votos, eu estou honrando. Sempre. Como nós podemos fazer diferente? Podemos nos colocar no lugar do outro, ao invés de pensar em nós mesmos. Podemos entender que os erros são normais, porém devemos nos arrepender e não praticá-los. Podemos recomeçar deixando Deus nos mostrar a vontade dele para a nossa vida. Podemos entender essa vontade para a nossa vida. Podemos reconquistar todos os dias a pessoa que amamos e com todo o nosso amor colocar em nosso casamento a vontade de Deus. Então, Denise, é muito difícil reconquistar o meu marido, a minha esposa todos os dias, mas você está fazendo por ela, você está fazendo a Deus também. Tudo que você está demonstrando para ela, automaticamente você está fazendo para você. Então, quando você está ali demonstrando que você respeita, que você cuida, que você está protegendo ela, que você está ali querendo ficar mais perto dela, fazer as coisas mais juntos, e isso tudo você está demonstrando que você está cuidando, você está honrando e você está cumprindo com os seus votos que você fez lá quando você decidiu se casar. E se você não decidiu se casar ainda, e você tem uma pessoa que você ama, que você já vive junto com ela há algum tempo, olha, Deus tem algo para te dizer. Muito importante nós entendermos, vou ler lá a passagem de que Deus, o casamento é uma instituição divina. Nós devemos nos casar para unir em uma só carne para com essa pessoa. Lá em Mateus 19, o versículo 6 diz assim, ó. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, nós temos que entender que Deus, quando nós nos casamos, nós vamos ali e aceitamos aquela pessoa diante dos nossos parentes, diante de um sacerdote que foi instituído por Deus ali.
e nós aceitamos amar e publicamente, fazemos essa ação publicamente, não somente entre eu e a pessoa, mas publicamente, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E tem aquela cerimônia, e é pregado a palavra de Deus ali, e você faz os seus votos, tudo que ligardes na terra estará ligado no céu, diz a palavra de Deus. Então nós temos que entender que nós nos formamos um só, e dentro desse um só, nós temos que ter todo esse conjunto. Então eu não casei, eu não preciso me preocupar com esses votos, eu não preciso cumprir com isso porque eu não me casei, não prometi nada. Você e nós temos que entender que nós erramos ao pensar assim, porque nós temos que, quando nós pensamos assim, muitas vezes não estamos respeitando a vontade da outra pessoa que está ao nosso lado, que quer se comprometer com você, que quer te honrar, que quer te respeitar e quer sim prometer fidelidade e amor eterno, amor até a morte que nos separe. Então, nós temos que ter esse entendimento de que casar e se unir a uma pessoa é muito importante. E nós não podemos viver somente morando juntos. Devemos firmar esse compromisso perante Deus. E aí, depois que você entende que você está firmando esse compromisso perante Deus, Deus vai começar a abençoar a sua vida. Mas para que Deus possa fazer isso por você, e para você que já está casado, já está com esse compromisso firmado, mas por algum motivo aconteceu de que o seu casamento não está como você imaginava, nós temos que colocar Deus dentro do nosso relacionamento. Nós temos que deixar Deus conduzir o nosso casamento, a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Então, o tema hoje é: posso fazer diferente? Você pode fazer diferente. Não é porque os seus pais se separaram, não é porque no relacionamento dos seus amigos não deram certo que o seu vai dar errado. Não é porque outras pessoas casaram e já se divorciaram que o seu também vai ser assim. Não, porque Deus tem um plano para a sua vida, para o seu casamento. Desde que você entenda aqui, lá em Romanos 10, capítulo 9, diz assim, se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. A partir do momento que nós falamos, nós dizemos a Deus que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, e que nós queremos que Ele entre na nossa vida, nós estamos reconhecendo que nós somos falhos, que existe um Deus que nos criou, que nos amou, que nos entregou a sua vida por mim e por você. Então, quando nós falamos, reconhecemos isso com a nossa boca, nós somos salvos. E dali em diante, podemos ter uma vida, um relacionamento com Deus. Porque para que nós tenhamos um relacionamento com outra pessoa, primeiramente, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, o irmão... Só um momentinho, que saiu aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós.
Então nós temos que entender isso. Se nós confessamos o nosso pecado, primeiro reconhecemos que erramos, reconhecemos que somos pecadores, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e falamos para que Ele possa fazer morada na nossa vida. Então você pode fazer essa oração agora na sua casa, onde você estiver, falando: eu, fulano de tal, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Faça hoje, Senhor Deus, morada em meu coração. Escreve hoje, Senhor, o meu nome no teu livro da vida. E Jesus vai começar a trabalhar um casamento transformado através da sua comunhão com Deus, através de Cristo Jesus, que é o Deus que nos salvou, que nos ama e que quer o melhor para nós. E a partir dali, o nosso relacionamento, nós vamos compreender que amar e cuidar e fazer pelo outro como para nós mesmos, nós estamos não somente demonstrando amor a Deus, mas estamos mostrando também amor ao nosso próximo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, sempre. A palavra é de Deus para a sua vida hoje. E que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu casamento. Vamos orar? E você possa fazer essa decisão na sua vida hoje. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, pregando a Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor Deus, que nós possamos escolher fazer diferente, Pai. Fazer diferente de outras pessoas, Pai, das pessoas que escolheram não viver com o Senhor, mas nós escolhemos viver com o Senhor, Senhor. Que nós escolhemos, Pai, fazer diferente com o nosso cônjuge, escolhemos respeitar, escolhemos cumprir os nossos votos, amando, respeitando, cuidando. Sabemos que circunstâncias da vida vão acontecer, vão surgir no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa vida. Mas nós entendemos que se o Senhor estiver no centro, se o Senhor estiver à frente, se nós buscarmos primeiro o Senhor, todas essas coisas, Senhor Deus, nós vamos conseguir vencer, Pai. Todas as aflições nós vamos conseguir vencer, porque maior é o Senhor em nossas vidas e não nós mesmos por elas, Senhor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor esteja abençoando cada casal, Senhor. Senhor esteja abençoando cada vida, Pai, que se dispôs a ouvir a Tua palavra. Que casamentos possam ser restituídos, casamentos possam ser abençoados pelo Senhor, Pai. Se tem algum casal que está separado, Senhor Deus, por algum motivo, não, eu sei que não é a sua vontade, Senhor Deus, que eles possam voltar, que eles possam se perdoar, que eles possam conhecer, que eles fizeram um voto diante do Senhor, Pai, diante de toda a família, amar e respeitar, Senhor Deus, e cuidar, Senhor. Que as circunstâncias da vida não permitam que esse casamento se vá, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar esse casal, que pessoas possam se voltar para o Senhor, que pessoas que ainda não fizeram essa decisão, Pai, de se casar, de estar cumprindo ali a sua vontade na vida dela e na vida da pessoa que ela ama, ela possa escolher, Senhor Deus, hoje fazer essa vontade, firmar esse casamento, diante do Senhor, Pai, e diante de todas as pessoas que Ele ama, Senhor Deus, conservando aí a sua vontade para o seu cônjuge, a sua vontade, Senhor Deus, para essa família, Senhor Deus, pessoas que já têm filhos, pessoas que já estão vivendo juntos há algum tempo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que elas possam entender a vontade do Senhor para a vida delas, Pai. Essa oração que eu faço a Ti, Senhor, no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus possa estar abençoando. Semana que vem estaremos aqui a partir de sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 14 horas, para a palavra do Senhor para a sua vida. Dizendo que quando você pode estar seguindo lá no YouTube, para que você acompanhe a palavra de Deus. Amém? E é isso. Deus esteja abençoando a vida de cada um. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo para vocês. Até sexta-feira. Deus abençoe.